Queridos, vou fazer só uma nota de rodapé a respeito do dia 15. O dia 15 não será uma assembleia formal, uma assembleia com app, e tal. Vai ser um papão com a igreja. O conselho vai apresentar para vocês o que a gente já trabalhou, os processos da transição, em que ponto que a gente está, e a gente quer ouvir vocês a respeito de como o processo está sendo conduzido como um todo, tá? Então, não fique achando que vai ser um processo assim pesado, chato, maçante, não vai, né? Pode deixar que eu vou abrir com uma série de piadas novas que eu aprendi no meu novo show de stand-up comedy, vai ser muito massa, tá? Queridos, nós vamos avançar mais um capítulo das nossas reflexões aqui, no contexto do Natal, e eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos 15, capítulo 15, verso 33. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 33. Diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixam-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres que estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Senhor Jesus, nós mais uma vez abrimos a Tua palavra, confiantes de que o Senhor é poderoso para falar ao nosso coração, por meio da Tua palavra, na Tua palavra. Nós oramos pedindo que nós possamos ser transportados na mente, no coração, na imaginação, para aquele momento tão excruciante, tão doloroso, aquele momento tão pavoroso, mas de certa forma tão maravilhoso, no qual o nosso Salvador estava ali, sofrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Espírito Santo de Deus, nós mais uma vez confessamos que o Senhor é o verdadeiro mestre da palavra, nós mais uma vez confessamos a nossa total dependência da ação, da sua ação sobre nós, e mais uma vez nos rendemos a Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse ano nós caminhamos com um tema, durante todo esse ano na nossa comunidade, seguindo a Jesus pelos caminhos da vida. No domingo passado eu já fiz uma menção ao que isso significa para nós enquanto igreja. O nosso desejo de glorificar a Jesus Cristo e de sermos bons discípulos de Jesus em todas as áreas da vida. Ou seja, como o discipulado, como a caminhada com Jesus afeta a maneira em que nós conduzimos nosso casamento, nossa família, nossa sexualidade, a maneira como nós gastamos nosso dinheiro, a maneira como nós temos lazer, como a nossa caminhada com Jesus precisa moldar e formar e, de certa forma, renovar, transformar todas as áreas da nossa vida. No entanto, nessa última série do ano, a gente está invertendo totalmente esse molde de pensamento para dizer o seguinte: existiram alguns momentos na vida de Jesus em que nós não poderíamos segui-lo, nem se nós quiséssemos.
momentos de extrema aflição, momentos de sofrimento, momentos em que Jesus passou por determinadas coisas que nós nem podemos imaginar o que é. E esses momentos em que Jesus ele segue sozinho, embora o caminho seja perigoso e escuro, são momentos que revelam o amor e a graça persistente de Jesus por nós. Na semana passada a gente falou de uma coisa assim absolutamente impensável, na verdade, o fato de que Jesus deixou sua glória, o fato de que Jesus saiu da eternidade, deixou a presença do Pai, esvaziou-se, como nos diz o apóstolo Paulo, e encarnou, tornou-se humano, tornou-se um bebê na manjedoura. Jesus nascendo numa família pobre, sendo colocado num coxo onde os animais comiam, numa cidade totalmente esquecida em algum lugar do Império Romano. Essa percepção de um Deus que vem até nós, essa percepção de um Jesus que faz um longo caminho até nós, é uma coisa que encanta o nosso coração. Mas hoje nós vamos ver uma segunda cena, uma cena também na qual nós nunca poderíamos seguir a Jesus, que é exatamente o misterioso momento em que a relação do Pai e do Filho sofre uma separação, que é exatamente o texto que nós lemos aqui. O contexto do Evangelho de Marcos ele é muito acelerado, ele anuncia o seu tema lá no primeiro capítulo, ele quer dizer para nós que Jesus é o Filho de Deus, e nessa apresentação de que Jesus é o Filho de Deus, Marcos passa a mostrar que tipo de Messias, que tipo de Filho de Deus Jesus é. Né? Então, no capítulo 8, quando Jesus se reúne com os discípulos e pergunta assim, alguém, né, o que dizem por aí que eu sou? Aí eles respondem, alguns dizem que você é João Batista, outros o profeta, outros Elias, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente do colegiado apostólico e diz, nós sabemos quem você é. Você é o Messias. Você é aquele que nós estamos esperando há muitas gerações, aquele que foi prometido, aquele que deveria trazer liberdade. Você é o Messias. E então Jesus, a partir do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, ele começa a mostrar que tipo de Messias ele era. Não um Messias que viria libertar o povo da opressão romana, não um Messias político, não um Messias, um governador humano, mas um Messias que sofre, é rejeitado e abandonado. E é justamente a partir do capítulo 8, que Jesus começa a dizer claramente que ele vai morrer e ao terceiro dia ressuscitar. E quando a gente chega no final do capítulo 13, no capítulo 14, tudo aquilo que Jesus havia prenunciado acontece. Você se lembra? Tudo é muito rápido. Na quinta-feira, nós temos a última ceia, Jesus vai para o Getsêmani, lá ele é preso porque ele foi traído por um dos seus apóstolos, Judas. Quando ele é preso, os seus discípulos todos o abandonam, fogem com medo. Pedro, na sequência, nega que conhece a Jesus. Ele é abandonado pelos seus discípulos. Logo depois, ele é abandonado no meio de um tribunal injusto, no qual ninguém o defende. Logo depois, ele é espancado pelos soldados, ele é abandonado pelas autoridades públicas, Pôncio Pilatos lava suas mãos, e então ele é conduzido para a crucificação. Na crucificação, essa cascata de abandonos se cumpre no último abandono. Eu não sei se você percebe, mas os três evangelistas sinóticos, Marcos, Mateus, Lucas, todos eles dizem que o ponto alto do sofrimento de Jesus, no ponto alto de sua angústia, entre meio-dia e 3 horas da tarde, algumas coisas muito importantes acontecem. Em primeiro lugar, era meio-dia e deveria haver uma grande luz incidindo sobre aquele lugar da Palestina, mas o texto nos diz que haviam densas trevas. Então o dia ficou escuro, ficou nublado, ficou fechado, houve trevas. Essas trevas, elas são uma anunciação da ira de Deus que está pairando sobre a cruz. É um elemento visual que os evangelistas usam para dizer para nós que a ira de Deus estava se aproximando da cruz e os momentos finais da vida de Jesus também se aproximavam. E nesse momento em que o dia todo fica negro, Jesus, nos últimos momentos de vida, brada em alta voz, dizendo o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Se você toma essa citação de Jesus, que é uma citação do Salmo 22, versículo 1, o salmo que nós abrimos aqui a liturgia,
E nós pegamos então essa cena de Jesus encravado na cruz, as trevas ali, e você descobre que esse é o único momento de todos os evangelhos em que, quando Jesus fala com Deus numa oração, ele não o chama de Pai. Ele não trata Deus como Abba Pai, paizinho, com aquela intimidade que ele ora no Getsêmani. Ele ora citando as palavras do salmista: Deus meu, por que me abandonaste? A grande questão é que esse clamor ele é muito dolorido. E ele levanta algumas questões para nós que estamos lendo o texto, que nós somos confrontados com esse clamor de Jesus. Nós ficamos com algumas perguntas: o que esse clamor quer dizer? Por que Jesus está citando o Salmo 22 e por que ele está bradando que Deus o abandonou ali na cruz? O que isso tudo quer dizer? Eu vou apresentar para vocês 3 hipóteses de interpretação que são muito comuns entre os eruditos. A primeira delas é de um cara muito conhecido, um erudito chamado Albert Schweitzer. O que ele diz? Ele diz que quando Jesus grita o Salmo 22, ele está apenas fazendo aquilo que todo justo, todo judeu piedoso fazia na sua morte. Ele estava morrendo citando um salmo. Não está acontecendo nada demais aqui. O fato é que Jesus pega um salmo e apenas o cita, assim, tipo, dando a Deus a vida, dando a Deus a todos. É só isso que está acontecendo, não tem nada demais aqui. A respeito disso, Don Carson diz que é absolutamente impossível que seja somente isso, porque Jesus poderia ter escolhido muitos outros salmos. E a outra questão é o fato de que nenhum judeu jamais pensaria em, no momento da sua morte, citar um salmo tão, tipo assim, Deus, por que me abandonaste? Mas talvez um salmo mais positivo. A segunda tentativa de interpretação é o seguinte: um grande número de intérpretes dizia assim, não, Jesus começou a citar o Salmo 22, que começa com lamento, mas termina com triunfo. Só que ele não conseguiu citar o salmo todo, ele morreu antes. Então Jesus ele queria terminar com uma palavra de triunfo na cruz, mas ele não deu conta de fazer isso. Walter Wessel, que é um grande erudito do nosso tempo, diz assim: a tentativa de dizer que Jesus não estava sendo abandonado por Deus, mas ele estava apenas citando um salmo de triunfo, é uma tentativa desesperada de negar o sofrimento enorme de Jesus na cruz do Calvário. Então a terceira via, a terceira possibilidade de interpretação é aquilo que Don Carson diz. Don Carson diz assim: em primeiro lugar, Jesus conhecia muito bem o gosto da intimidade com Deus. Então, como nós ousaríamos dizer que Jesus estava se sentindo abandonado por Deus, quando na verdade ele não estava sendo abandonado por Deus? Se Jesus tinha tanta intimidade com o Pai, e viveu uma vida de intimidade com o Pai a vida inteira, será que Jesus não reconheceria a presença do Pai ali? Então só sobra uma alternativa. Jesus cita o Salmo 22, dizendo que ele é o Messias, que cumpre em si todo aquele sofrimento que foi predito antes, que foi profetizado, mas que de fato ele estava sendo abandonado naquele momento pelo Deus que ele conhece e se relaciona como Pai. Não há outra possibilidade de interpretação. João Calvino diz assim: quando Jesus clama o abandono de Deus, ele está dizendo que o abandono de Deus sobre ele, naquele momento, na cruz, é absolutamente real. Por quê? Porque ele está passando por uma experiência de perdição em nosso lugar. Mas o que significa essa separação? Don Carson, ele diz assim: não tem como a gente saber, porque o texto não diz. Alguns teólogos chegam a dizer que a Trindade foi quebrada e coisas desse tipo, o que é um exagero. Mas o fato é que, embora nós não possamos mensurar o que estava de fato acontecendo ali, o que fica inegável é que, naquele momento exato e específico, Jesus não conseguia olhar para Deus e ver o rosto do Pai que ele conheceu a vida inteira. De alguma maneira, Deus estava distante dele, estava separado dele, ele estava vivendo um momento de rompimento naquela relação, e isso nos coloca diante de um mistério. Por quê? Porque nós cristãos sempre professamos aquilo que nós chamamos de o mistério da Trindade. O que é o mistério da Trindade?
nós dizemos que desde a eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo vivem numa comunidade de amor, que eles experimentam uma relação que nós sequer conseguimos imaginar, uma relação de amor, de respeito, de reciprocidade, uma relação que os antigos pais da igreja, por exemplo, utilizavam uma palavra que se chama pericorese. O que é pericorese? É um termo grego que quer dizer dançar em torno de alguém. Então, quando os pais gregos pintavam uma imagem da Trindade, é como se eles pintassem uma imagem do Pai, de mãos dadas com o Filho, de mãos dadas com o Espírito Santo, os três dançando, cantando, se divertindo e se alegrando no amor que eles têm uns pelos outros. Mas, quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos Jesus clamando palavras de fraternidade, ou de comunhão, ou de amor. Jesus diz: Deus meu, por que o Senhor me abandonou aqui? Tim Keller, explorando a separação entre o Pai e o Filho na cruz, diz o seguinte: quanto mais antiga, mais profunda e mais íntima uma relação de amor, mais queima a dor quando o relacionamento é rompido. Imagine que você ficou casado com uma pessoa há 40 anos. Até o espirro daquela pessoa você já sabe o que significa. Você aprendeu tudo a respeito daquela pessoa. Vocês partilharam as refeições, a vida, a criação dos filhos. E aí, depois de 40, 50 anos de relacionamento, num instante aquela pessoa é tomada de você. Imagine o tamanho do buraco que fica nesse coração. O tamanho dessa perda, o tamanho dessa ausência. Imagine só ter que reelaborar a vida depois que alguém que foi tão amado, num relacionamento tão longo, te deixou pelo caminho. Agora imagine só um relacionamento que é eterno. Imagine um relacionamento que não é feito de tempo, mas que vai para além de toda a noção de tempo. Imagine um tipo de relacionamento entre o Pai e o Filho, como nós o conhecemos na Trindade, em que não havia nenhuma pendência, não havia nenhuma rusga, não havia nenhuma mágoa. Um relacionamento absolutamente perfeito e eterno. Quando você olha para a cruz e você olha para o clamor de Jesus, nós podemos imaginar que, de certa forma, Deus, que é eterno, estava vivendo uma experiência nova. Imagine isso. Imagine que Deus, que viveu desde sempre, isso é uma coisa muito louca, né? Isso é uma coisa muito louca. A eternidade de Deus é uma coisa absolutamente apavorante. Quando a gente fala assim, a gente vai estar com Ele, Marcão, pela eternidade, eu olho os calendários passando assim, os anos indo sem fim, isso me dá um troço aqui dentro. É muito doido esse negócio da eternidade de Deus. Mas Deus, em toda a sua eternidade, nunca passou por aquilo que Ele está passando aqui. A cruz não é só um marco na sua vida. A cruz não é só um marco na história. A cruz não dividiu só a história antes de Cristo, depois de Cristo. A cruz é um marco na história do próprio Deus. Porque nunca antes na eternidade o Pai esteve separado do Filho. E isso nunca haveria de acontecer depois por toda a eternidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós pensamos na relevância que a cruz tem para mim, na relevância que a cruz tem para você, mas você já parou para pensar na ideia de um Deus eterno, que conhece todas as coisas, mas que é surpreendido por algo absolutamente novo para Ele que está acontecendo na cruz? Uma vez que o Pai nunca foi separado do Filho, o Filho nunca foi separado do Pai, mas quando o nosso pecado foi imputado sobre Jesus, então alguma coisa aconteceu naquela relação, e Jesus sentiu isso. Jesus sentiu essa ausência. Jesus sentiu esse mistério. Jesus sentiu essa premência dessa ausência do Pai. Eu quero ir para o final, fazendo uma pergunta, que é: o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você? Em primeiro lugar, isso tem a ver conosco porque a cruz e o clamor de Jesus revelam o verdadeiro problema que há conosco. O verdadeiro problema que há conosco.
Nesse momento a gente precisa fazer um paralelo aqui entre a cruz e o Getsêmani. A gente já falou desse texto esse ano, Jesus orando no Getsêmani. Agora pense um pouquinho comigo. Como é que Estevão, o mártir, morreu? Ele deu testemunho de Jesus, o sinédrio veio contra ele, ele morreu com o rosto de um anjo, vendo Jesus na sua glória e orando para que o Pai pudesse perdoar os seus executores. Ele morreu com extrema serenidade, sem nenhuma angústia. Pedro, por exemplo, quando ele foi ser martirizado, ele falou assim, não, eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, como foi o meu Senhor. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. Conforme a tradição, assim foi feito. Ele foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Conforme a tradição, Paulo foi decapitado com extrema serenidade. E nós sabemos que muitos cristãos que morreram no Coliseu, eles foram empurrados para o meio da arena, alguns deles foram ateados fogo vivos, outros foram devorados pelas feras, tendo seus filhos ainda recém-nascidos nos braços, mas eles cantavam hinos de louvor a Deus. E a sua serenidade era tão grande que muitos que estavam no Coliseu se converteram ao cristianismo, vendo aquelas mortes. Como é que essas pessoas morreram com tanta serenidade e por que Jesus estava tão aflito no Getsêmani? Você nota que a postura de Jesus no Getsêmani não é nada serena, não é nada tranquila, ele está altamente angustiado. Jesus tem uma tonelada de angústia sobre ele, ele sua sangue, ele ora, ele pede ao Pai que afaste dele o cálice. O que aconteceu para que Jesus morresse de certa forma, com tanta intranquilidade? Nós sempre pensamos que Jesus, no Getsêmani, estava orando a respeito dos cravos, não é verdade? Que viriam a partir os seus braços. Nós sempre pensamos que Jesus estava orando a respeito dos cravos que viriam a partir os seus pés. Nós sempre pensamos que Jesus estava orando com medo das chibatadas que arrancaram nacos de carne das costas de Jesus. Mas você ouve Jesus reclamando dos cravos na cruz? Você ouve Jesus reclamando da tortura? Você ouve Jesus reclamando da coroa de espinhos? A única coisa pela qual Jesus lamenta na cruz é a ausência do Pai. Ele não reclama de nada mais. Então você acha que o que há de errado na sua vida é o sofrimento. Você acha que o que há de errado na sua vida é a falta de dinheiro e que o seu casamento vai mal. Você acha que o seu grande problema é que você não mora onde você gostaria de morar. Você acha que o seu grande problema é essa doença que tem afligido a sua saúde. Você acha que o seu grande problema, o seu grande calo existencial é esse concurso no qual você não passou. Você acha que o grande problema da sua história é esse emprego no qual você gostaria de ter e você não obteve. Você acha que o grande problema que há na sua vida é a sua dívida que está lá no banco. Mas o nosso grande problema é a falta de Deus da nossa vida. É que nós estamos longe do Pai e o nosso coração nem sequer percebe e nem sequer se importa com isso. Jesus não reclama do julgamento injusto, Jesus não reclama dos seus amigos que o abandonaram, Jesus não reclama de ter sido traído, mas quando ele abre a boca para lamentar, ele fala, puxa vida, isso é demais para mim, isso é demais para mim. Ter que suportar tudo isso até vai, mas passar por tudo isso sem o Pai, isso é demais para mim. Jesus orou no Getsêmani, não por medo dos cravos, mas porque ele saberia que ele seria mergulhado nessa experiência cósmica de perdição, que deveria ser minha, que deveria ser sua, mas que ele fez dele. Então a cruz, ela diz para nós que muitas vezes o que nós julgamos estar errado na nossa vida não é de fato o nosso grande problema, porque dinheiro vem, dinheiro vai, empregos vêm, empregos vão, mas um dia nós nos encontraremos diante do Criador, e então o verdadeiro problema da nossa existência será revelado. A segunda coisa é que a cruz não só revela o verdadeiro problema, mas revela a verdadeira solução. Todos os evangelistas, assim que Jesus morre, Jesus dá um brado na cruz, expira, eles transportam o seu olhar da cruz, que estava fora da cidade, num monte chamado Caveira, jogam o seu olhar para um lugar específico dentro do templo, dizendo, então o véu foi rasgado de alto a baixo,
E muitas vezes nós ficamos sem entender o que os evangelistas estão querendo significar nos contando isso. Por quê? Porque parece tudo desconexo. O que é esse véu e o que ele significa? Bom, talvez você saiba que o véu, ele era uma cortina espessa, grande pra caramba, que preservava o santíssimo lugar. O templo, ele tinha espaços, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar, o santo dos santos. No santo dos santos estava apenas a arca da aliança, e ninguém podia entrar no santíssimo lugar, com exceção do sumo sacerdote. Quantas vezes ele entrava no santíssimo lugar? Uma vez por ano só. Quando todo o povo de Israel se reunia para se arrepender dos seus pecados, ele entrava para oferecer um sacrifício de expiação. Se houvesse algum pecado não arrependido lá no meio do povo, ele morreria fulminado pela glória de Deus. Então, o que é o véu e o que o véu significa? O véu significa aquele elemento último de separação entre nós e Deus. O véu era como se fosse uma coisa dizendo assim, olha, nós fomos criados para ter um relacionamento pessoal com Deus, nós fomos criados por Ele, nós fomos criados para Ele. Mas o pecado entrou e cindiu, separou, divorciou essa relação, de tal maneira que nós continuamos tendo anseio por Deus, nós continuamos tendo sede por Ele na nossa alma, mas Ele está longe de nós por causa do nosso pecado. Então o véu é um símbolo de separação, é um símbolo de desconexão. O véu é um símbolo de que a presença de Deus era inacessível para mim e para você. Mas quando Jesus morre, por um milagre, Deus rasga esse véu com as próprias mãos, dizendo, já não há separação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jesus passou pela separação do Pai na cruz, Ele fez isso no nosso lugar. Ele levou sobre Ele a nossa separação, a nossa distância, a nossa desconexão, para que nós pudéssemos experimentar intimidade, relacionamento pessoal. Don Carson, explicando o grito de Jesus, ele diz assim, nesse grito de abandono de Jesus, o horror do pecado do mundo e o custo da nossa salvação foram totalmente revelados. Eu sei que o véu foi rasgado, e você também sabe que o véu foi rasgado. Mas o que dizer daquele remorso que você guarda firmemente aí dentro do seu peito? Daquele pecado não confessado, e que você muitas vezes, quando deita a cabeça no travesseiro à noite, você se lembra do que você fez. E você diz, nossa, como que eu tive coragem de fazer aquilo? Como que eu fui bobo de fazer aquilo? Como eu fui ingênua de fazer aquilo? E você se culpa, você se martiriza, você coloca uma lente de aumento, ou o diabo põe uma lente de aumento, fazendo você remoer as coisas que você fez, fazendo você remoer coisas que você deveria ter feito, mas não fez, fazendo você remoer esse sentimento de que você, na verdade, lá no fundo, não é uma boa pessoa, não é um bom cristão, não é uma boa mãe, não é um bom pai, não é um bom amigo, não é um bom filho. E você se lembra de todas as pessoas que você machucou, você se lembra de todas as pessoas que você feriu, e essa culpa vive dentro de você. E essa culpa é como o gosto de um fel na boca. E você ouve todo domingo falar a respeito da graça de Deus, que perdoa prostitutas, que perdoa assassinos, mas essa graça que alcança prostitutas e assassinos parece não alcançar você. Essa graça que alcança pessoas ruins e péssimas e terríveis, não é capaz de apacentar a sua consciência, porque lá no fundo você sente que você ainda é definido pelas coisas erradas que você fez, você ainda não é definido por aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então ainda existe um véu, não lá no templo, porque ele foi rasgado, mas dentro do coração de cada um de nós ainda há um véu de culpa e de remorso. Meus irmãos, quando nós dizemos para Deus da nossa culpa, e porque nós somos tão ruins, e porque Ele não pode nos amar, e porque Ele não pode nos aceitar, nós estamos tornando o nosso pecado maior do que a cruz de Cristo.
E de novo você está se colocando no centro do picadeiro, no centro do cenário e dizendo: o meu pecado é mais importante do que aquilo que Jesus fez. Mas não é assim que um cristão pensa. Não é assim que alguém que nasceu de novo sente. Alguém que nasceu de novo e que entende a gravidade do que aconteceu na cruz, nunca dirá: o meu pecado é maior do que aquilo que Cristo fez. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus irmãos, o que aconteceu na cruz foi muito sério, foi muito drástico, para que eu dissesse para Deus que eu não sou bom o bastante para Ele. Se Ele me diz que eu sou bom o bastante para Ele por causa do que Cristo fez por mim, eu não tenho outra alternativa a não ser me render a essa graça. Quando eu digo que a minha culpa é maior do que o Evangelho, isso é uma expressão de orgulho absurdamente radical. Se Deus te perdoa, quem você pensa que é para você não perdoar a si mesmo? Acaso você é mais justo do que o Deus que fez os céus e a terra? Acaso você é mais perfeito nos seus caminhos do que Ele? Acaso você é mais sábio do que Ele? Então quem é você para incriminar aquele que foi perdoado? E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre você mesmo. Quem é você para culpar aquele que foi justificado? Então não se agarre ao seu orgulho. E por trás de toda consciência culpada e de remorso, tem uma expressão de orgulho. Se desarme, aceite o perdão que Deus está te dando livremente pelo Evangelho. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele quer de mim. E por fim, deixa eu terminar, não deixando você com nenhuma dúvida. A gente pensa assim: a gente está falando de coisas muito altas hoje à noite, pastor. Coisas muito teológicas, coisas muito complexas. Nós estamos falando de coisas assim, teologia de ponta. E não é. Não é. Seu casamento anda um pouquinho desconectado, meu irmão. Existe separação, desentendimento dentro da sua família, suas relações estão trincadas, sua autoestima está abalada, sua esperança no futuro. Esses são temas do dia a dia, não é verdade? A gente se esquece da cruz, e muitas vezes a gente tenta consertar aquilo que a gente quebrou. Só que o Evangelho me diz assim: quando a minha relação com Deus é religada por meio de Cristo, porque Ele foi separado, Ele foi abandonado, Ele foi desconectado no meu lugar, e eu fui reconectado ao Pai por meio dEle, eu fui reencontrado pelo Pai nele, isso diz que tudo aquilo que diz respeito a mim é reconectado. Se você crê que Deus está te reconectando com o Pai por meio da obra de Jesus, então você sabe que Deus está exatamente agora transformando seu casamento, seu trabalho, sua relação com o dinheiro, sua sexualidade, a maneira como você vê a vida, a maneira como você vê o seu passado, a maneira como você lida com as incertezas do futuro, porque tudo foi reconectado a Deus. Tudo foi reconectado a Deus. No final das contas, nós só podemos ter esperança porque o Filho foi separado do Pai no nosso lugar. Nosso casamento só pode ser consertado e renovado porque o Filho morreu em nosso lugar. Nós só podemos ter uma esperança de que a nossa relação com os nossos filhos será curada e transformada porque o Filho de Deus morreu no nosso lugar. Nós só podemos ter esperança de vencer um vício, seja ele tão longo, tão profundo quanto for, porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Nós só podemos ter esperança por causa do Evangelho e no Evangelho. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: nós cantamos hoje um refrão que diz: eu nunca saberei o que Ele pagou ao morrer no meu lugar na cruz. Nunca saberei. E de fato, eu confesso que essa linha desse cântico é uma linha profundamente teológica. Porque para a maioria das pessoas que lê Jesus morrendo e gritando na cruz que Deus o havia abandonado ali para morrer sozinho,
Muitas pessoas podem pensar assim: por que tanto drama? Por que tanto drama? Todos nós já nos sentimos abandonados por Deus em algum ponto da caminhada, não é verdade? Nós não lemos vários salmos hoje em que os salmistas clamam: Deus, o Senhor está longe, Deus, o Senhor não me ouve. Quem é que tem a coragem de levantar a mão aqui hoje à noite e dizer assim: não, eu nunca me senti abandonado, distante de Deus ou desconectado dele, e eu me sinto na presença dele toda hora, todo dia. Independente do sofrimento, independente dos problemas, eu me sinto na presença de Deus todo dia. Quem tem coragem aqui de dizer isso? Não, estou conectado com Deus, banda larga, conexão net 90 mega. Meu irmão, é toda hora, não para de cair dado, não. Ninguém tem coragem. Então parece um drama, né? Parece que Jesus está fazendo um dramalhão na cruz, porque afinal de contas é uma experiência tão comum. Uma experiência comum para mim. É uma experiência comum para você. É uma experiência comum para nós. Mas nunca foi uma experiência comum para Jesus. Nunca foi. Paulo, olhando para a eternidade, escreve assim: agora, pois, nós vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Paulo pinta uma imagem de que num futuro em que nós estaremos eternamente na presença dele, nós estaremos totalmente desnudos na presença dele, ele nos conhecerá por inteiro, nós o conheceremos por inteiro, aquilo que nós temos, esse conhecimento de Deus que nós temos, que é apenas uma imagem muito obscura, nós veremos como um clarão de meio-dia, nós veremos o seu rosto. Então, essa experiência que nós tanto ansiamos se tornará concreta, porque qual é a experiência de todos nós? Ou nós somos conhecidos ou nós somos amados, não é verdade? Ou nós somos conhecidos, nós mostramos para alguém nossa pior face, nossos defeitos e tal, e essa pessoa para de nos amar, de nos idealizar e nos rejeita. Ou então nós montamos uma imagem de fachada muito bonita, que não é verdadeira, mas nós ganhamos o amor dessa pessoa. Por que é que nós vivemos atrás das nossas máscaras? Porque nós temos medo. Medo de dizer o que nós realmente somos, medo de dizer o que realmente vai em nós e sermos rejeitados. Mas imagine um relacionamento no qual você é totalmente sem máscara e é totalmente amado. Totalmente amado. Amado de forma incondicional, amado de forma total, plena. Sabe qual é a grande ironia? Jesus sempre soube o que é esse relacionamento perfeito com Deus, que nós ainda não conhecemos, nós conhecemos apenas em parte. Foi isso que ele perdeu na cruz para nos ganhar. Então há uma ironia aqui, porque nós só vamos entender um pouco melhor a obra de Cristo quando nós estivermos do lado de lá e formos mergulhados nessa presença íntima de Deus. É triste, né, que nós como igreja tenhamos que dizer assim, com muita franqueza: olha, eu olho para a cruz, eu entendo toda a teologia, o pastor já explicou do púlpito, mas o fato é que eu não consigo nem ter ideia do que Jesus perdeu na cruz por amor a mim. Eu não consigo nem imaginar. Eu nem consigo imaginar o que é ter um relacionamento perfeito, íntimo com o Pai Celestial, ser o seu filho, ser a sua criança, estar no seu colo, receber do seu carinho todos os dias, viver debaixo do seu olhar, viver debaixo do seu cuidado, viver sob as suas asas, e então ser jogado para fora como um bastardo, então ser expelido como um estranho. Eu não sei. Mas eu peço a Deus, todos os dias, que o nosso coração seja mergulhado nesse mistério. Porque o dia em que nós esquecermos do preço que Jesus pagou por mim e por você na cruz, nós estaremos a um passo de nos tornarmos um estranho para Ele, e Ele um estranho para nós. Que a gente possa sempre lembrar, com espanto, no dia em que o Filho eterno clamou a respeito do seu Pai eterno,
Deus meu, porque o Senhor me abandonou para morrer sozinho aqui. Vamos orar todos juntos? Jesus querido, nós reconhecemos com humildade que nós estamos diante de um mistério que é grande demais para o nosso entendimento humano. E nós reconhecemos com maravilha que o Senhor pagou um preço muito maior do que aquele que a gente possa conceber ou imaginar, ou articular em palavras ali na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado porque lá no Getsêmani, você pôde ver, você pôde perceber quão duro seria. Mas você seguiu adiante, por amor a nós. Você caminhou lentamente, decididamente, firmemente, contra uma rocha fria, de toneladas e toneladas de pecado, que esmagariam você na cruz. Mas você seguiu o seu caminho. Nos perdoa, Jesus, porque muitas vezes nós não conseguimos nem seguir o nosso caminho de obediência, de submissão, de santidade. Você passou pelo caminho, Jesus, que nós jamais poderíamos imaginar passar. E nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos maravilha com a obra da cruz. Nos mostra quão sério foi aquilo, quão grave, quão profundo, quão maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, quanto amor foi derramado, quanto poder foi derramado. Jesus, nós somos muito mais amados do que a gente possa imaginar. Embora o nosso pecado seja muito mais feio, mesquinho e sujo do que nós gostamos de admitir. E ainda assim nós somos amados, muito amados. Jesus, que esse amor possa derreter o nosso coração, chocar o nosso coração, transformar o nosso coração, remoldar o nosso coração, renovar o nosso coração. Só o Teu Evangelho pode nos transformar, Jesus Cristo. Só o Teu Evangelho pode nos transformar. Só. Mas obrigado, Jesus, porque exatamente agora o Senhor está gerando em nós uma nova criatura, cuja identidade básica não está mais firmada no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua sexualidade, no seu casamento, na sua família, mas está firmada nesse amor. Nós somos filhos e filhas do Pai Celestial por meio de Jesus Cristo, que nos amou tremendamente na cruz do Calvário. Nosso pecado terrível, tenebroso, foi imputado sobre Ele, a sua justiça foi derramada sobre nós. E essa é a melhor notícia que nós vamos ouvir em todos os tempos. Essa é a boa notícia de todos os tempos, essa é a boa nova do Evangelho. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.